Chega mais, meu amigo, chega mais, minha amiga. Quintou aqui no Papo. Existe o Sextou e a gente criou o Quintou. É isso mesmo. Toda quinta, a partir das 17h30, diretamente de São José dos Campos, temos o Papo Condominial Cast Vale do Paraíba. Isso mesmo, não é, doutora Silvana Capelazzo? Vale do Paraíba, porque aqui tem espaço para todas as cidades da região, não é verdade? Isso mesmo, saudações condominiais. De volta, doutora Silvana! De volta, hein? Cai lá, toda hora, né? É isso aí. Nas 2 semanas anteriores tivemos aqui o doutor Ademir Sabino, nosso querido Ademir Sabino esteve aqui conosco, fazendo esta dupla aí maravilhosa comigo. De vez em quando eu peço um socorro. Segundo ele falou, não sou tão bonito e elegante como é. Elegante ele até é, né? Mas ele falou, não sou tão bonito como ela, mas estamos aqui fazendo essa dupla, né? Mas conhece muito. Mas conhece muito de condomínio, bem verdade. Bom, você já sabe, mas não custa nada lembrar que estamos simultaneamente em 5 redes sociais. Isso mesmo, meu amigo. Estamos no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também no Twitter, que não chama mais Twitter, agora é o X. É isso mesmo, meu amigo. Então hoje é o episódio de número 15 da nossa segunda temporada, realizado no dia 18 de abril. E se você não está nas redes sociais, tá tudo bem, tá? Não se sinta isolado no mundo. Você também consegue acompanhar o nosso podcast através dos principais agregadores de podcast aí existentes no mundo. Quer ver? Que tal Google, Apple ou Samsung Podcasts? Eu aposto que você tem lá um Alexa na sua casa ou na sua empresa. Alexa, ouvi Papo Condominial Cast. Isso mesmo, somos o único podcast do mercado condominial presentes na Amazon Music, isso mesmo, você tem lá o Amazon Prime, Amazon Music, enfim, você vai ouvir também o Papo Condominial Cast. O Amazon tem que fazer a inscrição, tem que comprovar a relevância. O Amazon é diferente, não é só colocar o link RSS, precisa ser aprovado e ter relevância para exibir o conteúdo dentro da Amazon. E nós somos o único do mercado condominial. Valeu, obrigado, gratidão a cada um de vocês. E os agregadores mais populares que são o Deezer e o Spotify, que por sinal é o único que você vai conseguir acompanhar, inclusive em vídeo. Isso mesmo, seja lá no teu carro ou lá no CarPlay, que você vai instalar o aplicativo do Spotify, ou no aplicativo do seu telefone aí, seja iOS ou Android, ok? Acompanhe os nossos cortes, todos os episódios a gente produz aí 10 cortes em vários formatos e a gente disponibiliza aí nas redes e de verdade. Olha, eu não queria estar na pele da nossa produção, que vai ser bem difícil hoje, como em outros episódios aí, viu? Extrair 10 cortes, porque, olha, tenho certeza que vem aí um episódio sensacional. Como, por exemplo, na semana passada, estamos em ano eleitoral, ano político, e condomínio. O que é que se vive dentro de um condomínio, gente? Política não é outra coisa, gente, não é? Então, trouxemos o Pedro Lima, que é um GCM, um servidor público municipal de São José dos Campos, pré-candidato a vereador do nosso município. Ele foi condecorado na Câmara por bravura, teve uma situação na escola municipal, né? Então é um cara, assim, muito inteligente e um cara que contribui bastante aí com a sociedade. E trouxemos o vice-presidente do Partido Novo, o do querido Tomil Otsuka. Gente, foi para ensinar o síndico a ser mais político? Também, faz parte, né? Faz parte. Então falamos de diversos assuntos, eu te recomendo fortemente que acompanhe como foi o nosso último episódio tratando aí deste assunto. Então, aguardando nosso prefeito, né? Prefeito verdade. Anderson vem aqui também, em breve estamos combinando aí a agenda para o nosso prefeito vir aqui também, ele que orgulhosamente sempre fala: eu sou o síndico da cidade de São José dos Campos. Ele sempre fala isso. E eu fico muito feliz quando eu escuto o prefeito falar que é o síndico da cidade, né? Isso é muito legal. Bom, estamos aqui em um dos principais, se não o principal, estúdio
aqui do Vale do Paraíba, diretamente do ManzaCast, Centro Empresarial Aquários, em São José dos Campos. E para que possamos ter toda essa experiência em imagem, iluminação, captação de áudio, edição, a forma que recebe nossos convidados, a gente precisa de empresas que apostem nessa ideia. E, acima de tudo, que se preocupa, síndico, em te capacitar. São empresas que te desejam, falando de igual para igual com ela. São empresas que desejam que, na hora que o colaborador dela chegar no seu condomínio, que você possa entender o que é que ele está fazendo. Tá? Então, são empresas que, quanto mais capacitado você for, melhor para ela, porque são empresas que trabalham ali dentro da legalidade, dentro do que é correto. Então essas empresas, eu enfatizo sempre para vocês, essas empresas que a gente vai falar aqui a partir de agora e toda semana a gente fala delas, são empresas que merecem estar nas nossas cotações, nas nossas oportunidades aí de aquisição de produtos e serviços para os nossos condomínios, como por exemplo o Grupo Ouro. Grupo Ouro, que oferece aqui o Papo Condominial Cast. A Sabino Condomínios é a administradora de condomínio que mais cresce no Vale do Paraíba. E a Foco Elevadores, uma das principais conservadoras de elevadores de São José dos Campos, atua exclusivamente em São José dos Campos. E que alegria imensa termos recebido a Engeprag que não para de crescer, atendendo grandes corporações. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas empresas. Nesse primeiro momento é um agradecimento especial a elas. E o querido doutor Eduardo Rachid, também sempre conosco aí e prestigiando os eventos condominiais. Doutora Capelazzo, o tema hoje, ele trata de um dos pilares que o síndico, se ele desejar ser reeleito, se manter ali na sua sindicatura, ele tem que se preocupar, que é o pilar da saúde no condomínio, não é verdade? Eu diria de tudo, né? Da saúde, da segurança, se complementam. Do sossego. Verdade. Uma coisa Porque, puxa todas olha... essas outras, concordo, viu? Então, nosso tema de hoje são as pragas urbanas em condomínios. Vamos falar dos desafios, prevenções e soluções. Nós trouxemos 2 faixas pretas, literalmente 2 faixas pretas. Difícil um episódio abordar tudo, hein? Exatamente. Nossa. Olha, na conversa de bastidores que tivemos aqui, não sei se a gente vai conseguir abordar, provavelmente não, mas a gente vai focar de fazer uma coisa de cada vez, bem feito, entregando e fazendo com o amor que a gente tem pelo segmento, com o que cada um faz, e vamos fazer o nosso melhor aqui para debater. E você, que é síndico, ó, você que é administrador de condomínio, prestador de serviço, já escreve aqui, comenta aqui no nosso episódio. O que vocês estiverem comentando aqui, a gente vai procurar também trazer no próximo episódio, que vai tratar sobre o tema, tá? A gente também está acompanhando em tempo real, interagindo com todos vocês aqui neste momento aqui nas redes, principalmente no YouTube, tá? Então estamos interagindo com vocês. Comente aqui qual a sua dúvida, que a gente vai interagindo, e aqueles assuntos mais comentados no próximo episódio, a gente já vai focar nele também, né, doutora? Sim. Bom, vamos abrir a imagem aqui do ManzaCast, diretamente de São José dos Campos, para saudar e desejar aquele saudações condominiais ao querido Ever, que hoje está de azul, em homenagem ao Papo Condominial, e a Paola, que também está de azul, que a Engeprag é azul, a sua cor predominante. Então, ó, já demos match aí logo de cara. Saudações condominiais a vocês, meus queridos colegas. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que aqui a gente vai conseguir apoiar muitos assuntos, né? Abordar muitos assuntos que são importantes para o condomínio. Verdade. Bom, eu agradeço sempre essa oportunidade que a gente tem de desmistificar, de levar o conhecimento, né, a um serviço tão essencial, né, tão importante na saúde condominal, né? Então, eu acho que a gente vai abordar temas aqui, mas pautas importantes, né, bem relevantes. Vamos começar hoje conhecendo? Isso, traçando quem o perfil mesa, das pessoas que vieram, Vamos começar exatamente. pelas damas? Começar pelas damas, Vamos né? começar Vamos por lá. quem é a Paula.
onde ela nasceu, se ela é José. A gente gosta que não. vocês falem, né? Porque assim, a gente até brinca, São José é o lugar mais difícil de achar joseense. Tanto porque a cidade cresceu muito, a cidade é tão maravilhosa que as pessoas vêm de fora pra cá, como os joseenses também vão crescendo e vão pra outros lugares também, né? Então a gente veio para validar isso que foi dito. Eu sou engenheira agrônoma, sou formada na Universidade Federal do Espírito Santo, me mudei para São José há 15 anos atrás a convite de uma empresa de controle de pragas e me apaixonei pelo lugar, Capixaba? Sou capixaba, Nascida lá, né? Nascida lá. Muito bem. Então, me apaixonei pela cidade, pelas oportunidades, né? Uma cidade onde a gente tem grandes indústrias, empresas. Então, trabalhei em diversas empresas de controle de pragas aqui na região, né? Então, eu trabalho com isso há 12 anos aí, focada na Ingeprag, né? A Ingeprag tem 12 anos no mercado. E tenho muita paixão pelo que eu faço. Assim, gosto. Mas você começou como engenharia na agronomia? Então, o engenheiro agrônomo, eu costumo dizer assim, não puxando a sardinha para o meu lado, mas é o profissional mais completo, porque a gente tem noções de química, né? A gente tem a química, na verdade, muito... essa questão da química no nossa grade curricular, ela é bem trabalhada. E a gente tem a entomologia, que é estudo das pragas, né? Então, é um profissional completo. Ele une aí os dois principais pilares do responsável técnico, que é o conhecimento químico e o conhecimento da biologia do inseto. Então... E aí, logo de cara, já se apaixonou por essa área, porque poderia ter ido para... plantas e coisas mais assim que a gente escuta muito falar, né? Que eles basicamente vão para essa área, não pra eu área tinha dos muito insetos. desejo em trabalhar na cidade, assim, não me afastar de um centro urbano. Então, como é uma profissão que permite a gente, assim, existem diversas possibilidades. Uma delas era o controle de pragas urbanas e aí eu me aprofundei, fiz especializações. E fiz meu primeiro estágio foi numa empresa lá em Vitória, lá no Espírito Santo, uma empresa de controle de pragas, e eu tive uma oportunidade linda, porque essa empresa, ela desenvolvia 2 atividades dentro, né, do controle de pragas, que era o tratamento de fumigação, tratamento para material de exportação, que era o carro-chefe, e a detetização era meio que deixada de lado. Então, quando eu entrei no estágio, para fazer o estágio nessa empresa, eu abracei essa segunda atividade que era deixada meio que de lado. Então, isso enriqueceu muito a questão de conhecimento, de vivência. E aí eu entendi que era realmente o que eu queria. E daí me mudei, a convite de uma empresa aqui de São José, eu me mudei para cá. E fiquei, gente, porque a cidade é linda, difícil, né? Sair daqui, né? Aconteceu mesmo comigo, viu? Ever Jasper. Bom... Eu gosto desse sobrenome de vocês. É tão legal esse sobrenome. Eu sou paulistano, né? Sou de São Paulo, capital. Igual a doutora Capelazzi. Eu já estou na minha segunda passagem aqui, né? Fiquei 1 ano em 2015, a convite de uma outra empresa. E depois vim em 2018 e aí estou desde 2018 aqui. Sim. Na verdade, eu sou engenheiro de computação. Eu tenho MBA em gestão de empresas. Sim. Meu foco sempre foi a parte de projetos, operações. E aí, nós estamos juntos há 5 anos. E nesse meio tempo começamos a ver várias oportunidades de expansão da empresa, até na questão condominial, né? Nós temos uma cidade que tem muitos condomínios, tanto verticais como horizontais. Bastante. E vendo isso, eu falei, a gente tem uma oportunidade interessante de abrir até outros segmentos da empresa. E acabei deixando essa área de sistemas, né, essa gestão de empresas, e vim fazer a gestão da Ingeprag, focado na expansão e atuação em novos segmentos. Né? Expansão voltada para condomínios, aumentando nossa área de operações. Então, comecei a assumir a área de operações, deixando a Paula um pouco mais solta para essa questão de inovações, para essa questão de relacionamento. Então, buscando novos produtos, buscando novos equipamentos para trazer para a área de operações, assumindo essa área de operações administrativa, e olhando novos segmentos, como a gente fazer fumigação também, né, que é uma outra área, e até a gente está olhando recentemente fazer a pulverização com drones.
que pode ser utilizado, inclusive, em condomínios para áreas críticas, construções que estão paradas, casas fechadas, locais de difícil acesso. Então, a gente está abrindo novos segmentos na área. Esse é um dos pontos que está aqui nos meus tópicos, referente, já a gente chega nele, né? Mas só para antecipar, novas técnicas ali de utilização, porque hoje a tecnologia ela está extremamente inserida em tudo que a gente faz, na engenharia então, enfim, na saúde, né? Então eu vou, depois, se der tempo, eu vou pedir para vocês falarem aí sobre, aí você aprofunda um pouco aí essa questão. Justamente o que eu acho foi essa combinação, né? Você pega uma engenheira agrônoma, que tem conhecimento técnico suficiente, né? E muito bom nisso, e um engenheiro de computação olhando processos. Literalmente falando, no casamento perfeito, porque aí ele tem os projetos, as operações, a tecnologia, e você ali executando bem lá no foco do problema. Sim, tá sendo uma parceria e tanto, né? Então vamos engordar nosso próprio gado, né? É isso aí. Exatamente. Bom, doutora, vamos começar? Vamos começar, né? Então são tantas questões que a gente falou aqui nos bastidores que eu fiquei até... né? O primeiro ponto seria para a gente começar, né, com a identificação das principais pragas urbanas em condomínios e seus riscos associados, o famoso começar do começo, né? Ou seja, o que é que tem no condomínio ali de praga urbana e riscos existentes em condomínios? Esse seria o primeiro ponto, né, doutor? Seria. Seria lá do... Vamos começar por onde? Então, quando a gente tem um condomínio, a gente tem ali uma cidade, né? Essa é muita gente, gerando muito lixo, transitando. Então, existe uma possibilidade maior de infestações. E aí eu fiquei pensando aqui, é uma cidade, né? Voltando lá à política. Uma cidade grande, então o condomínio é dentro dessa outra cidade, e aí a gente já imagina que as pragas também formam a cidade delas, porque são tantas ali, elas têm umas coisas tão assim... metódicas, né? Cada praga tem o seu sistema certinho, Sim, então são várias e cada questões. praga tem seu sistema, tem seu método de aplicação, o equipamento, né? Relacionado ao equipamento. Sim. Então, existem equipamentos e produtos específicos. Então, aquela ideia de colocar uma bomba nas costas, um único produto para resolver todos os problemas, não existe. Então, hoje a gente tem os nebulizadores, né? Os termonebulizadores, os atomizadores, polvilhadeiras. Então, a gente tem uma série de equipamentos, a gente entra além de produtos. Com o Ever, com todos os projetos e operações e metodologias. Sim, o que acontece? Quando a gente assume, quando um condomínio ele passa por algum tipo de problema, porque a gente estava até conversando antes de começar que cada condomínio ele é único, né? A gente tem que avaliar e analisar diversos fatores. O entorno, se ele tem jardim, quantidade de moradores ali, se é um condomínio que gera muito lixo, e aí condições dessas lixeiras, periodicidade da coleta desse lixo. Então, todos esses fatores são analisados quando existe um projeto aí de orçamento, de cotação, né? Chegou um pedido para a gente, é realizada uma vistoria. Se não é possível essa vistoria devido ao tempo, que tem muito síndico também que deixa isso em cima da hora, assim, Sim. corrido. E aí a gente precisa de dados, né? Então, mas o comum e o correto é realizar a vistoria técnica para entender esse entorno, entender a dinâmica, o processo desse condomínio. Com essa vistoria você vai identificar, olha, o seu condomínio possui, assim, mais crítico, sei lá, barata. Maior probabilidade. Cupim, rato. Como é que funciona isso? Você vai identificar o que realmente o condomínio precisa? Você entrega um relatório? Como é que funciona isso? Então, a gente realiza essa vistoria técnica e aí é analisado, observado essas condições, né, de lixeira, de entorno, e a gente consegue avaliar. Quando eu não consigo fazer isso presencialmente, a nossa equipe é treinada, eles encaminhado um checklist ali, eles preenchem e a gente no escritório avalia, né? Avaliado assim a condição. Tem uma maior probabilidade de ter problema com roedores, tem uma maior probabilidade de ter problema com escorpiões, né? Então tudo isso é avaliado e a gente consegue direcionar o tratamento. Então, hoje existe o sistema de contrato, né?
onde permite que a gente elabore um cronograma de ações, onde essas ações, além da questão do valor, né, ser diluído anual, né, vai ser pago ali no mês a mês, a gente vai estar presente mais vezes no condomínio, evitando as chances, a possibilidade de infestação, né? Você reduz essa possibilidade porque aí de você está infestações. trabalhando todo mês uma Todo questão mês, diferente exatamente, também, até né? porque na nossa atividade, né, no controle de pragas, a época do ano influencia muito. Quando a gente tem primavera, verão, a gente tem aumentos populacionais, né? A gente tem aumento de infestações. Aí, outono e inverno, desaloja muito o roedor, porque tem a chuva, resfria a galeria de água pluvial, o roedor entra, né, procurando um abrigo. Então, a gente consegue direcionar esse tratamento. Leime, não basta só ter as pragas, tem que ter épocas do ano em que elas se Exatamente. reproduzem. Existe essa zonalidade. Sim, Meu existe Deus, essa que questão. difícil. E daí o contrato, ele possibilita a gente trabalhar, né, dessa forma. Além da questão também de rotação, que é muito importante, de princípio ativo. Né? A gente ficar trabalhando sempre o mesmo produto, sempre... A praga, ela não adquire a resistência. Ela já nasce resistente. Então, o que acontece? Quando eu vou aplicando o mesmo produto, eu mato toda a população suscetível e a população que é resistente, ela começa a se fazer mais presente. Ela começa a se reproduzir ali entre ela e a gente tem uma população só de praga resistente àquele produto. Então, tudo isso é uma série de fatores que a gente tem que considerar na hora de preparar um cronograma, de encaminhar um orçamento. Então, é algo, assim, complexo. As pessoas acham assim, botar bombinha. E outra coisa, os diversos tipos de condomínio também mudam as suas, por exemplo, se for um condomínio que a gente chama de casas, que seria a associação, Sim. seria um formato. Condomínio comercial, aí tem deles que tem clínicas dentro, tem deles que não tem, que é só escritório jurídico, só consultório médico, só, enfim, aí varia, né? Sim. Aí também temos os condomínios litorâneos, que também é outra especialidade de vocês, né? Sim, o que acontece? Condomínio de casas, ele costuma ser um pouco mais complicado da gente atingir o controle, porque a gente não tem acesso total As unidades. às unidades. Cada unidade ali da sua casa ali tem as caixas de esgoto próprias, né? E tem aquelas que são interligadas, por onde as pragas também passeiam, né? Transitam ali de uma residência para outra através dessas caixas de esgoto da rua principal. E a gente não consegue entrar e fazer individual, porque fica a critério de cada morador. Já no condomínio de prédio, a gente tem acesso a todas as caixas. É muito mais fácil atingir o controle. Né? E ainda assim existe o risco, né? Tem home box, a gente não pode entrar. E levou uma caixa que estava lá no home box para dentro do apartamento, uma caixa infestada de cupim ou de barata ou de escorpião. Né? Então, existem os problemas também com relação a condomínio, a apartamentos, né? Quer ver uma coisa agora engraçada pra gente comentar aqui? Vamos lá. Em condomínios se faz muito isso. Não nos condomínios que tem o contrato regular, mensal, trimestral, enfim. Aqueles condomínios que fazem ali a cada 6 meses, certo? Tem uma cultura muito forte, de tipo uma semana, 15 dias antes, eles já avisam, olha, sei lá, vou dar um exemplo. Dia 15 vai ocorrer uma como é que eu posso falar? Não consigo. Desinsetização. Desinsetização. Parênteses, Setização. ou Desensetização. dedetização. Então, detetização é um termo errado, ultrapassado, que vem de um produto chamado DDT, né? Ele tem origem ali no DDT, Sim. que é um produto extremamente tóxico, não utilizado hoje, proibida a Inclusive venda. tá fora de mercado. Fora né? de mercado. Então, esse termo dedetização vem desse produto. Então, o termo correto é desinsetização. É Mais aquela difícil história de ainda, mas chamarmos o serviço do produto da marca, né? Que tem algumas coisas que são características, né? Exatamente. Mas o que é que eu ia comentar? Que tem um hábito de geralmente coloca em todos os quadros de aviso, manda na Sim. circular falando, gente, é o seguinte, ó, dia 15 vai ter um serviço grande aqui no condomínio, corram para fazer o de vocês, porque eles vão correr para as unidades de Sim. vocês. Então, se você não fizer, pelo menos feche tudo que é janela, acesso aí, não é? Então, Aí, no caso, quando faz isso recorrente, esse índice de ter essa infestação geral praticamente vem a some. zero, né? Realmente, Olha a a gente não pode importância, falar não é? que zera, né? Porque igual a gente estava Sim. comentando, que é controle, o termo correto é controle de pragas, não extermínio. Então, a gente nunca trabalha com a possibilidade do zero.
porque a praga ela tem sua resistência até dentro da mesma espécie. E ela vai se multiplicando, né? E pode ficar um outro indivíduo ali resistente que sobreviveu àquele serviço, sabe? Então é sempre assim, reduzir a infestação, reduzir a possibilidade. Porque, controle. assim, se você falou que cada praga tem resistência a um tipo de produto, como que nesse dia 15 eu vou fazer para todas as pragas ao mesmo tempo? Fica difícil. Então, é direcionado. Aquele condomínio tem problema com o escorpião, o produto que mata o escorpião também controla, também mata baratas, formigas. Então, eu vou direcionar. Né? Então, não tenho problema com o escorpião. Então, a gente vai usar um produto que mata barata, que também vai matar traça, formiga, outras pragas. Sim. Então, esse tratamento é sempre muito bem estudado e direcionado. Mas se eu tenho problema, vamos supor, com um rato, aí já é uma outra questão, um outro tratamento. Sim, um uma outra outro metodologia. cronograma. Sim. Normalmente são as caixinhas de roedores, é importante até a gente falar sobre isso. Como o condomínio tem muita criança, né, circulando, a gente tem que tomar muito cuidado onde essas caixinhas de roedores elas são posicionadas. Porque o que é tóxico para o roedor é tóxico para a gente, porque ele é mamífero como a gente. O que é que você chama de caixinha de roedores? É uma caixinha onde pretinha, que é o ponto de escagem. Fica dentro, tem uma isca tóxica e essa caixinha tem o objetivo de proteger essa isca e evitar que as pessoas tenham acesso a essa isca. Então, elas têm que ficar fixadas, sempre para capturar o roedor, é? Não, ele come. Ele entra, come e sai. Tem a entrada e tem a saída para ele. Ele come ali e sai. E elas têm que ficar sempre muito bem posicionadas em locais estratégicos onde não tem a circulação de crianças. Por exemplo, botar uma caixinha de roedor próximo a um parque um parquinho, jamais. A um salão de festa, jamais. É uma portaria, é uma lixeira. Garagem, a gente vê muito nas garagens. Então, estacionamento ok, porque você não vai deixar seu filho solto ali brincando no estacionamento. Então, no estacionamento ok, próximo à lixeira ok. Então, tem todo esse cuidado, esse trabalho, né? E até na escolha do produto, né? Porque é um produto, os rodenticidas, né? Os produtos para controle de roedor são extremamente tóxicos. Então, a questão da responsabilidade, né? Da empresa, né? Ela tem essa questão de ter um responsável técnico atuante na escolha do produto correto, do posicionamento correto, da aplicação correta, do intervalo de tempo entre as aplicações. Então, é muito importante o síndico ter contato direto com esse responsável técnico. Esse responsável técnico tem que estar disponível para conversar, para explicar, né? Então, esse contato é muito importante. Vamos só para a gente fechar esse primeiro ponto, um resumo. Vamos lá, só citar as principais pragas presentes no condomínio. Vamos elencar até com nomes populares. Vamos lá, vamos começar. Só, não precisa detalhar, só falar, barata, tal coisa. Barata, tal. Vamos lá, comenta aí o que é que tem no seu condomínio. A engenheira Paula vai falando e você vai comentar o que é que você vê no seu condomínio. Vamos lá. Barata. A barata, a gente tem um aumento aí populacional grande na época do ano de verão, né? Aí tem o desalojamento, ela atrai escorpião, então aí vem a questão do escorpião. Uma coisa puxa a outra. Em Então é uma São José, coisa. Nós temos bastante incidência de escorpiões. E assim, a questão do escorpião é complicado, porque ele se autofecunda. Né? Então, se ele tem uma oferta grande de alimento, no caso baratas, ele vai se reproduzir muito. Então, que respeitar as periodicidades, as aplicações, é muito importante para a gente cortar essa questão, né, das incidências. Sim. Roedores, muito por conta das lixeiras, né? Como estão, qual a situação ali da lixeira em si, a frequência de limpeza, de higienização, porque o cheiro atrai. O roedor, ele é praticamente cego, ele tem noção de luminosidade. Em contrapartida, ele tem um olfato muito desenvolvido. Então, essa lixeira, ela tá limpa, né? As lixeiras têm tampa. Com que periodicidade é recolhido? Onde elas estão posicionadas? Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Então, roedor, prédio gera muito lixo, condomínio de modo geral, casa também gera muito lixo. Então, a gente tem que ter um carinho muito grande com as lixeiras, onde recebe esse material, né? Cupins. Ai, os cupins! Muito bem, muito bem. Os cupins! Então, o solo do vale, ele é um solo já propício à questão do cupim de solo.
O cupim de solo é uma praga extremamente agressiva. Presta atenção, meu amigo, presta atenção, minha amiga, nessa parte. Você que acha que o cupim é só na madeira, escute aqui. A gente tem duas principais espécies, né? O cupim de madeira seca, que deixa aquele granuladozinho solto. E ele é visível, né? Você vai encontrando aquele granulado solto. E o cupim de solo, que é essa praga que eu falei que é extremamente agressiva, que pode causar um dano estrutural. Ele deixa um veiozinho muito característico de terra. Fica um caminhozinho de terra por onde ele passeia ali por dentro. Ele parece uma larvinha. Quando a gente destrói esse caminhozinho de terra, parece que tem uma larvinha branca dentro. Então, é a presença de cupim de solo em atividade. Então, ao primeiro sinal desse veiozinho, dessa terrinha, é preciso... Jamais tente resolver esse problema por conta própria. Jamais. É uma empresa especializada, existe um tratamento onde a gente trabalha com perfuração no solo. Mas, Paula, eu tenho um supervisor desenrolado lá no meu condomínio. Não dá para eu ir ali numa distribuidora comprar um material. O que é que vai acontecer com o síndico que está tendo esta má prática? Então, o que acontece? Existe a questão desse querido zelador tentar fazer o produto um pouco mais ali. Boa, gente né? boa. Mas, na verdade, a intenção é boa, né? Sim, mas de sim. boas intenções... Infelizmente, em condomínio, né? Então, ele vai tentar colocar uma dose um pouco mais forte para tentar resolver o problema. Isso pode prejudicar, atrapalhar ainda mais. Ele não vai saber na questão, principalmente do cupim de solo. Isso é aplicado em profundidade. A gente faz perfurações profundas e injeta. Ele não vai saber a profundidade dessa aplicação, a quantidade que ele precisa aplicar de cal, da dosagem. Então, ele vai ter certa dificuldade. Isso pode fracionar a colônia, acontecer um efeito que a gente chama de efeito bumerangue. A princípio, tudo ok. Até por isso que tem empresas que há 1 ano de garantia. Não, uma vez exterminado, esse sim é extermínio. Uma vez que a gente resolve o problema naquele ponto, ali naquela colônia, ela nunca mais volta a se tornar ativa. Então, se você trabalhar de maneira correta, ela nunca mais aparece. Então, normalmente a gente dá aí 10 anos de garantia. Mas se ele tá lá no solo, por que eu vou me preocupar com o cupim que tá lá na profundidade? Então, ele vai fazendo galerias subterrâneas. Esse piso, ele vai ficando... essas galerias subterrâneas, elas vão deixando o piso... oco. E aí pode ceder o piso e com isso causar um dano estrutural. E nós já vimos algumas matérias aqui na mesmo em São Vanguarda, José. sim, de situações. Não sei se essa foi a causa, mas eu já vi algumas matérias na Vanguarda falando de solo que cedeu. Sim, no nosso site tem, inclusive, uma matéria. Então, o síndico tem que se preocupar. Começou a ver essa questão do cupim, o solo tá meio cedendo, geralmente ali na garagem, rachadura, afundando. São sinais, exatamente, né? São sinais. Procure uma empresa especializada e converse com o responsável técnico. Não é o pessoal do operacional que vai explicar, que vai conduzir essa situação aí. É o responsável técnico mesmo. É o engenheiro ou é o biólogo, né? Quem ali está à frente da empresa. Lembrando que os dois cupins, tanto de madeira seca quanto de solo, eles gostam de madeira, eles gostam de celulose. Então, aquele que está lá no solo, ele vai subir e vai comer móveis, vai destruir também. Então, apartamentos, casas, você vai encontrar os dois. A única diferença é que um vai ser madeira seca, você vai ver o farelado, e o outro você vai ver umidade, você vai ver aqueles caminhozinhos, mas ele destruindo todos os móveis. Porque o que acontece? O cupim de solo, ele se aproveita nas falhas de junção de concreto, ou dutos de fiação ou encanamento. Ele vai subir ali próximo ao caninho, vai subindo pelo prédio, ou dutos de fiação, né? Vai subindo, aí sai através das caixinhas de energia, né? As tomadas. Então, às vezes, a gente vê, assim, que fica aquela terrinha molhada em volta, assim, que às vezes a gente pensa até que é formiga. Não, a formiga, ela deixa a terra solta. Quando a terrinha tá compactada e fica um caminhozinho, assim, muito nítido, um caminhozinho. bem nítido. Visível. É o cupim de solo. E aí precisa realizar a desativação dessa colônia. Lembrando que não existe barreira química na fase pós-construção. A barreira química, ela existe, é muito bem-vinda na fase pré-construção ou áreas de jardim.
Então, quando a gente tem ali o prédio já com seu peso, né? Aquela estrutura em cima do solo, o solo fica extremamente compactado, não absorve uma quantidade suficiente para criar barreira química. Então, é uma interpretação errada do que seria o correto. Né? Existe, sim, a barreira química, mas só para solo. Agora, então, o condomínio está pronto. Desativa o que está aparente. O bom seria eu tratar esse solo antes da de construção. Né? Então tá aí o recado lá pro pessoal da Convap, vamos aí conversar com o pessoal. Exatamente. Para tratar esse solo antes, pra gente não ter o problema no condomínio depois, porque é um condomínio, um problema que se perdura aí por anos. Ele pode demorar até 40 anos. Para se tornar visível, porque a construtora recorta aquela parte aérea e constrói ali o prédio em cima do cupinzeiro e a atividade está acontecendo ali subterrânea. Então, essa colônia só vai crescendo. E aí, até 40 anos, ela pode se tornar visível. Ah, mas apareceu só no madeiramento do telhado de um prédio de 20 andares, como a gente já viu isso, né? A gente já viveu isso. Sim, ele foi se aproveitando ali de um duto de fiação e foi sair lá no telhado do prédio. Então, ele é oportunista, pode ser que ele apareça no primeiro andar, pode ser que ele apareça somente no quinto. Ele vai aonde tiver um microclima favorável e alimento para ele, né? Então, me preocupa um pouco essa questão da engenharia civil, está muito relacionada da arquitetura, Total. da engenharia civil, à nossa atividade. Por quê? Põe um armário próximo a uma parede de banheiro, gera uma umidade ali. Né? Ele gosta muito de um local escurinho, úmido, e aí tem uma tomada, né, entre o banheiro e esse closet. Esse banheiro e esse closet. É onde ele vai desalojar. Então tem que tomar muito cuidado. Né? E voltando ao zelador proativo, sim. Acho que o primeiro ponto é os produtos adequados para fazer o controle de pragas, eles são de venda restrita. Então já começa você já tem que por ficar aí. pensando como é que conseguiu comprar uma coisa que não se vende. Sim. Então, ou não está usando aí. o produto adequado, vai usar um paliativo, e aí isso só vai mascarar o problema, vai desalojar insetos, porque ele não vai atacar todos da forma correta, fora o risco à saúde de quem está aplicando. Porque ele não tem os treinamentos adequados, talvez não tenha os EPIs adequados, e está usando um produto que ali tem um risco à saúde, a forma que você está aplicando. Você não só dele, não só a saúde dele, mas a saúde de todos os moradores, porque aplicou numa pracinha, a criança foi brincar nessa pracinha. O cachorro saiu para passear logo em seguida e lambeu esse produto, que a gente não sabe nem o que é. São duas situações assim, que você tem que se preocupar muito nesse jeitinho brasileiro de ser. Ou tá sendo enganado, né? Não estão usando nenhum produto. Ou, pior, tá comprando um produto que não é vendido assim, sem ser para uma empresa regularizada, com tudo certinho, e tá colocando em risco a saúde da família toda e a dele próprio. Inclusive, as empresas especializadas, existe um controle tão rigoroso que a gente compra, aí é emitida uma nota fiscal, a gente faz a devolução dessas embalagens, é obrigatório, tá? É emitido depois um documento para onde eu vou devolver essas embalagens vazias, lavadas, inutilizadas. Eu recebo um certificado de devolução. Então, o número de embalagens que eu estou devolvendo tem que bater com a nota do que eu comprei, do que foi adquirido. Então, é tão rigoroso para a gente e às vezes é tão fácil para o zelador, né, adquirir esse produto. Então, olha o nível, como que isso é assim, arriscado. Se é tão pra gente é tão controlado, tão rigoroso, como é que alguém vai lá numa loja tal e aparece com um produto desse? Outro ponto, que certamente não é regularmente perguntado a vocês, mas nós temos uma parcela muito grande de condomínios, principalmente os de casa, principalmente condomínios. Tem condomínio de prédio também que tem uma boa área verde. Dica de ouro para o gestor condominial. Vamos lá. Tem algum tipo de controle específico para a área verde? Vamos lá, um exemplo. Eu gestor de um condomínio. Meu condomínio, preste atenção no que eu estou falando aí, viu, galera? Essa dica é de ouro, tá? Eu tenho um contrato com a empresa de paisagismo, que é responsável por toda a área verde. Você me traz uma dica de ouro aqui. Eu tenho alguma forma de eu falar para a empresa, olha, eu estou percebendo que tem planta que talvez
tá dando muito problema, que ela não tá pegando direito, ou que tá tendo alguma praga. Sim. Tem alguma forma de eu Vamos lá. cobrar da empresa isso aí legalmente falando, olha, você é responsável técnico pelo meu paisagismo, Sim. tá? Eu tô percebendo que tá tendo isso aqui. Como que eu converso de igual para ela? O que é que eu devo falar para ela Sim. para que a gente tenha um controle dessa área verde? Então, o que acontece? É uma grande dificuldade e uma briga ali por espaço, né? É. Então, a questão do paisagismo, sim, a empresa que é contratada para fazer o paisagismo, ela é responsável pelas doenças, fitodoenças, né? As doenças ali da planta. Sim. Então, ela é responsável por identificar esse tipo de doença. Às vezes é um fungo, é um ácaro. Então, vai tratar essa planta. Mas, quando se trata de pragas urbanas, é a empresa que faz a detetização, né? Que é errada. Legal. Desensitização. Isso. Ela é responsável pelo tratamento. Então, hoje, os produtos, eles são seletivos, eles não vão prejudicar a planta. Fala assim, vai matar a planta, minha área é super cara, né? Eu gosto do meu jardim. Não vai matar, não vai prejudicar a planta, mas a gente vai conseguir controlar. E quando a gente fala em controle, eu gosto muito de deixar claro que o melhor tipo de controle é a medida preventiva. Uhum. Então, manter essa grama sempre muito bem aparada, porque a gente corta a cadeia alimentar de diversas pragas, inclusive de escorpião. Então, manter muito bem aparado. Evitar plantas que formam touceiras. O que é touceiras? É aquelas plantas que ficam muito agrupadas, tipo bromélia, Sim. sabe? Que tem muita... elas ficam sobrepostas as folhas, Sim. né? Então, ali, acumular água, aí a gente entra na questão da dengue, né? De mosquitos, Sim. proliferação de mosquitos. Então, serve também de abrigo para diversas pragas, inclusive o escorpião, porque tem um microclima gostoso ali, é escuro, é quentinho e tem alimento, porque ela propicia isso. Então, evitar plantas que formem touceiras, evitar pedrinhas de jardim, porque também serve de abrigo, se esconde embaixo daquelas pedrinhas lindas e maravilhosas. Caso tenha, a empresa que está fazendo o controle, responsável pelo controle de pragas urbanas, tem que focar nesses locais, sabe? Pedrinhas, plantas que formam Ou touceiras. seja, então também tem que trabalhar em conjunto. O pessoal Da jardinagem. da jardinagem com o pessoal do Sim. controle de pragas. Sim. Quando a gente vê algum tipo de situação que possa vir a prejudicar, a gente monta um relatório e fala assim, olha, adota, igual um condomínio que a gente assumiu recentemente, né, que tinha um problema de escorpião, vamos adotar plantas repelentes, que é repelente natural, sabe? Vamos conversar com o pessoal de jardinagem, eles até estreitaram esses laços aí com a gente. Vamos inserir umas plantas ali que repelem. Vamos retirar as pedrinhas de onde não tenha necessidade. Se a gente deixar essas pedrinhas, vamos trabalhar as pedrinhas e substituir essas plantas que formam touceiras, né? Que no caso de bromélias, que são super bonitas, tudo. Vamos trocar essas cultivares. Então tem que ter uma relação bacana, né? Ah, Paula, mas eu adoro as pedrinhas. Tem algum tipo de pedrinha que seja mais adequada? Vamos pensar assim, tá bom, já que se você tá difícil te convencer de eliminar as pedrinhas, vamos substituir as pedrinhas. Tem algum tipo de pedra mais adequada? Então, as maiores, qualquer tipo de pedra, ela não é bem-vinda num caso assim, por exemplo, o condomínio tem problema com escorpião, e eu já peço assim, retira as pedras. Porque ali embaixo tem um microclima e tem alimento para eles, né? Ficarem abrigados e se alimentando ali dos bichinhos de jardim. Então, vão retirar as pedras. Eu, particularmente, observo que as pedras maiores, elas existem uma possibilidade maior de abrigo. Aquelas pequenininhas ficam meio que soltas, né? Faz um quebra-cabeça mais juntinho. A outra já deixa uns espaços maiores. Então, as pedras maiores, eu peço, assim... O ideal é retirar tudo, né? Mas as maiores me preocupam um pouco mais. E se quiser manter, a É empresa, só quando está controlando detetização. pragas, focar nesses pontos. Eles falando, é só insight toda hora. Meu Deus. Olha, sério, eu nunca fiz um podcast pra encher de tanta anotação na Deixa eu folha. perguntar Sério, de pro Ever o verdade, seguinte. cara. Ever, eu sou um síndico, eu preciso contratar uma empresa de controle de pragas. O que é importante eu conversar com esse responsável técnico? O que é importante eu saber das licenças, de registro? Conta pra gente o que é importante de uma empresa idônea apresentar nessa hora de cotação. Porque, é claro, né? A gente vai fazer aí 3, 4, 5 cotações. Tem um que vem com um preço que você fala, não sei. Então, vamos ser responsáveis e contratar uma empresa que tenha
realmente a responsabilidade, tanto técnica quanto com a documentação, com o registro, tudo certinho. Explica pra gente o que é necessário. Acho que o primeiro ponto é olhar as licenças, né? A licença da Vigilância Sanitária, licença de CETESB e IBAMA. São as 3 licenças principais. Sim. Existem outras licenças, né? Mas essas são as 3 principais. A licença do responsável técnico. Então, ele está registrado no conselho de classe. Né? No caso nosso, o CREA, de química, biologia, mas está registrado, e a empresa também. Então, a empresa também, igual no nosso caso, ela também tem registro no CREA. Então, primeiro, é saber que ela está com todos os registros em dia. Até porque, quando a vigilância vai no local, ela pede a licença da empresa que está fazendo o controle de pragas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, ter o responsável técnico atuante. Você poder ter contato, poder conversar com o responsável técnico. E na hora de comparar os serviços... Mas a minha empresa, que eu contratei lá no condomínio, que eu estou fazendo a cotação, ela é muito grande, muito renomada. Eu sei que ela deve ter o responsável técnico, mas quem me atende, sei lá, é um atendente, um funcionário. Qual é o X da questão de não ter esse contato com o responsável técnico? Quando você não tem contato, o teu serviço é onde eu entrar. O serviço seu vai ser igual de qualquer um outro, né? E não vai ter atuação direta no seu problema. Você não vai ter ali a especificidade, a atuação nas especificidades do seu condomínio. E esse é o principal ponto. E você é corresponsável, né? Aconteceu, por exemplo, uma criança ser picada no seu condomínio, ali onde você é atuante, e você contratou uma empresa de controle de pragas, essa empresa não está com a documentação em dia, não tem um responsável técnico atuante, e aí você é corresponsável. Né? Porque quando a fiscalização aparecer e que eles pedirem, né, a documentação, você foi responsável por essa tomada de preço, essa cotação. E, gente, existe um custo muito alto com treinamento. É uma série de normas que a gente precisa adotar. Os meninos têm treinamentos periódicos, exames médicos periódicos, equipamentos, né, os EPIs. Então, tudo isso gera um custo. Então, você está contratando uma empresa que tem um custo que você vê assim que tá muito abaixo do que foi cotado. É melhor deixar o zelador com a bombinha dele. A gente não entrou nem no mérito de limpeza de caixa d'água, onde a equipe tem que ter treinamento em altura, no caso das caixas d'água. Tem que ter as MRs. E treinamento também em espaço confinado. Porque se um funcionário, na hora de Deus lhe guarde, né? Um funcionário cai, né? Se machuca. Você contratou uma empresa que não forneceu os treinamentos e os EPIs necessários para trabalho em altura e espaço confinado. Então, é muito séria essa questão é uma responsabilidade muito grande de quem está contratando e de quem está realizando o serviço. E em condomínio, tudo sobra para o síndico, viu? Sim, foi o síndico que contratou, aquele rapaz do operacional ali que está sem o cinto, sem o capacete, o talabarte para fazer um trabalho em altura. Não tem condição de realizar serviço em espaço confinado e passa mal dentro da caixa d'água. Então, isso tudo é uma responsabilidade muito grande. É um serviço muito sério. Isso tem custo, né, para a empresa. Então, quando você considera ali o menor valor, e o menor valor está muito longe do que as demais empresas estão pedindo, é complicado. Olha, eu posso voltar em outro aspecto aqui que vocês falaram um pouco, mas só para a gente finalizar esse assunto, porque dada a relevância que tem esse assunto e o local que vocês foram escolhidos como empresa responsável técnica para fazer esse trabalho. Só para quem não sabe, para você que chegou aqui agora, tá? Aqui em São José existe o que a gente chama de terreno das vaquinhas, né? Aquilo ali vai virar um bairro, né? Dado o tamanho daquele... Não é um são terreno, 600 né? mil metros Vamos falar quadrados. pro pessoal. 600 mil metros quadrados. Vocês têm noção de quantos empreendimentos vão virar ali? E a Convap veio aqui, a gente falou sobre ele. Maria Rita contou que vai ser condomínio dentro de condomínio. Exato. Vai ser um geral, e dentro desse geral vão ter vários outros, né? Enfim. E olha, a gente está tendo o privilégio de receber a empresa que tratou aquele terreno, que foi avaliar, que foi, enfim. Esse case está lá na rede social de vocês, está no site, né? Sim. Foi uma oportunidade, assim, foi um presente, onde a gente conseguiu ali separar em setores e validar alguns princípios ativos para controle de cupim de solo. Eu acho que o pessoal lembra, né? Se não lembra, ali na nossa rede social tem as fotos, num terreno repleto de murundus, de montículos de cupim. A gente inativou, né? Fez a aplicação química desses cupinzeiros para posteriormente receber ali o campo dos girassóis, né? O famoso campo dos girassóis. Foi muito bacana porque a gente precisou fazer repasse em alguns
alguns lugares, né, onde o produto, a gente viu que o princípio ativo não era tão eficaz. Então, foi um laboratório, assim, foi um presente mesmo receber aquele terreno para a gente realizar o tratamento. Vamos lá, entrar em mais outro aspecto que é extremamente polêmico, talvez até dê um podcast só sobre ele. Posso entrar? No Pode. pombo? Pombo, gente, pombo em condomínio. Pombo em condomínio é algo também que chama muito a atenção. E aí tem um monte de, né, ditos populares, técnicas que não é técnica, né? São maneiras que as pessoas dão um YouTube, dão um Google e aí ficam querendo... Tem um condomínio. Fala aí, vamos falar essa curiosidade. Ó, rapidinho, vamos lá. Antes da doutora contar, Triste. comenta aqui o que é que você, enquanto gestor condominial, faz no seu condomínio no tocante a pomba. A doutora Capelazzi vai contar Eu agora. tenho um condomínio que, depois de muito tempo, descobriram que os pombos nadavam e morriam, ficavam mortos lá na caixa d'água. A Isso gente é já normal. encontrou, a gente já Pior, encontrou. ossada de pombo. Meu, e essa Lagarto. água indo lá pra você tomar Essa água banho. Lagarto, pombo, morcego. Acho Mas que como assim? Como é que ele ia parar lá? A caixa d'água tá mal fechada. mal Às vezes fechada. bate um vento, depende muito. Por exemplo, tem A caixa que é tampa, exposta. né? Deu um vendaval, que aqui em São José está se tornando De vez em quando habitual, dá, né? é. Isso aí. Deu um vendaval e a tampa, ela desencaixou ali. E aí ele precisa de Sim. água, né? Ele é um animal, é um bicho, vai precisar Sim. beber água ali. Então, ele vai e vai querer ter acesso a essa água. Cai ali dentro e morre. E aí o gestor desse condomínio não realiza com uma periodicidade correta, ele ficou ali, o povo foi escovando dente, fazendo comida, lavando o rosto, tomando banho com Isso aquela água de mesmo. pombo morto. Alguns até bebem. Ah, com certeza. Lembrando que pombo e morcego são protegidos por lei ambiental. Então você não pode matar, né? Então é desalojar. Então, é usar técnicas específicas de desalojamento dos pombos e morcegos. Então, por isso que também é importante chamar uma empresa para avaliar, entender o que está acontecendo, qual é o tipo de repelente. Você pode usar espículas, pode usar gel, pode usar pastilha. Então, tem vários métodos diferentes para se utilizar para fazer desalojamento de pombos e morcegos. Porque também é uma cruz, né? Onde eles ficam, fica imundo. E fica fora tudo. o risco à saúde. É. Não, Fora o as risco à saúde. fezes desenvolvem um fungo que pode causar meningite. Então, nunca varrer essas fezes secas. Sempre umedecer com água sanitária antes de limpar. Né? Porque às vezes ali no forro tem muito problema com pomba, aí você entra naquele forro cheio de fezes, aí o zelador vai lhe varrer para E deixar tem lugares limpinho. que também essas fezes caem nos veículos, né? Também São deve ser ácidas, prejudicial para a sim, pintura, São né? ácidas. Pode sim. manchar veículo. veículo. Dá prejuízo financeiro, à saúde, né? Então, hoje em dia, é uma praga. Não faz parte da nossa fauna. Essa ave foi introduzida e fugiu do controle e, infelizmente, não é considerada praga, né? Porque a gente não pode matar, a gente pode desalojar. E aí... Então, meu amigo, o termo correto, segundo o nosso querido Ever e a Paula, é desalojar, tá? Então, gente, cuidado com essas outras técnicas aí. Você tá cometendo... É crime Crime ambiental, ambiental. né? É crime ambiental. Isso é um crime ambiental, tanto contra pombo, contra morcego, Morcego. quanto contra morcego também. Morcego ainda é mais triste, né? Porque ele é um agente polinizador riquíssimo, né? Ele é super importante e a gente nem tem registro de morcego hematófago na região. Todos eles são fitófagos, de planta. Então, é um bichinho muito inofensivo, né? Ele só é meio assustadorzinho assim, né? É, mas feio, mas só. ele é inofensivo, Mas as gente. fezes deles também causam um estrago considerável. É, né? Muitas vezes a gente vai em forros de casa, né? Onde até se mistura. Você fala, não, isso aqui é roedor, isso aqui é morcego, porque as fezes têm um cheiro muito forte e fazem um estrago no local também. A gente tá falando muito em fezes, mas tem alguns animais alguns desses insetos, enfim, que a urina também é extremamente prejudicial, roedor. trazendo doença, inclusive, que leva à morte, inclusive, né? Sim, sim. E temos que ter esse cuidado nos condomínios Sim, também, né? com certeza. A dessatização é um serviço muito, muito importante por conta do condomínio gerar muito lixo, igual foi falado aqui já, né? A gente tem essa geração de lixo aí absurda, isso acaba atraindo
E agora a gente entra nas águas de março agora, né? Onde tem o desalojamento através dos bueiros e caixa de água pluvial. Então, ele sai ali da rua, dessas caixas de água pluvial em busca de alimento. E o cheiro é algo assim que atrai muito. Então, manter as lixeiras limpinhas e contratar uma empresa para fazer preventivamente esse controle de roedores é muito importante. Vamos quebrar outro paradigma. Inclusive, eu me coloco nessa situação. Enquanto síndico, quando ainda morava lá em Aracaju, eu tinha o hábito de fazer a desinsetização antes da limpeza das caixas de gordura. Isso, pelo menos a nível de Sergipe. Eu até quero que vocês que são do Vale do Paraíba comentem Porque aqui. os insetos lá são diferentes que os daqui. A galera lá tem o hábito de fazer assim, não, nós vamos primeiro fazer esse serviço da desinsetização, porque quando abrir, elas já vão estar mortas e tal. Então, essa era o que as empresas lá alegavam, que a gente tinha que fazer antes. Então, nós passamos o tempo inteiro fazendo errado. É isso, o golpe Paula? tá aí, Paula quer e que quer. Ever. Exatamente. Qual que é a prática correta no tocante Então, a esse a sentido? IGEPRAG, particularmente, a gente não trabalha com desentupimento para não ocorrer a questão de contaminação cruzada. Vou botar aquele técnico que trabalhou ali com caixa de esgoto, caixa de gordura, dentro do prédio, fazendo uma caixa d'água, equipamento que vai no carro, que vai no caminhão, daqui a pouco está no carro. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente não trabalha, a gente tem uma empresa parceira, né, para os condomínios aí, a gente tem uma empresa parceira. Ótimo. Que faz esse tipo de serviço, que trabalha só com desentupimento, e a gente fecha ali um desconto, uma parceria, né, para condomínios, e a gente não desenvolve esse tipo de serviço de desentupimento por conta mesmo do risco, né, dessa contaminação cruzada. Então, o ideal é realizar a limpeza dessas caixas de gordura, caixa de esgoto antes. E se você está fazendo na periodicidade certinha o tratamento, o controle de pragas no seu condomínio, quando abrir essa caixa para fazer desentupimento, nem é para ter barata. Se você está respeitando a periodicidade, usando o produto correto, quando abrir essa caixa é para estar limpinha ali de barata, né? Passa a ser, quando você respeita esses intervalos de tempo, passa a ser preventivo, né? Então, o correto faz o desentupimento, né, a sucção e o hidrojateamento das paredes e tampas dessa caixa primeiro, e depois entra com o serviço de controle de pragas, porque o produto vai ser pulverizado na parte inferior da tampa e nas paredes. Então, eu faço ali, aplico o meu produto, formou essa lâmina na parte inferior da tampa e paredes, depois eu vou hidrojatear essa caixa, eu vou perder o produto. Perder o produto não adiantou de nada, né? Então agora vamos lá. Aí depois não sabe por que não funciona. Vai falar que a empresa não faz Aí o que direito. acontece? Agora, tem condomínios que o síndico ou a síndica quer ser aquele bonzinho. Chega lá na assembleia e fala assim, ó, não vai ter reajuste de cota condominial, eu mato no peito, ok. Então, ele é o síndico que quer agradar a comunidade, mas, por outro lado, não tem recurso para fazer serviços básicos como esse. Sim. E vamos imaginar o cenário de um condomínio que está lá. Infelizmente tem, tá? A gente não queria ter que contar isso. Mas tem, você sabe, vocês estão aí no dia a dia, vocês estão em inúmeros condomínios e vocês sabem que tem condomínios que não tem essa política, não tem essa cultura. E aí tem condomínios que mais de ano que não faz serviço, 2 anos. E aí quando você abre aquele ninho mesmo que, sabe? Aí acontece justamente o que as empresas falam, não, tem que fazer antes porque quando abrir vai sair um monte, então para evitar, né? Aí... Nesses casos, qual é a recomendação? Condomínio que está muito tempo sem fazer. Aí sim, faz antes, gente. Faz antes. A gente até faz uma varredura sobre então, a tampa. Dá para assim, fazer antes espaço. e depois, então é o ideal, né? Antes para poder não infestar tanto, né? Não, na verdade, Porque quando não está seguindo essa periodicidade, quer fazer antes, porque na hora que você abre essa tampa, vai desalojar, né? Vai botar ali, pode... Então, se você não está seguindo essa aplicação aí minimamente semestral, recomendado, você faz antes a E aquela cultura de que vou desinsetizar o condomínio. É importante que as unidades também façam nessa mesma época? Muito. E deve fazer antes ou depois? Então, as unidades. Deve-se fazer antes. Porque na hora que eu abrir as caixas de esgoto, que eu começar a pulverizar a parte inferior da tampa e as paredes, o que tiver na tubulação vai subir.
Então, faça. Os apartamentos é um valor sempre promocional, é um valor abaixo. Os produtos hoje em dia são produtos registrados no Ministério da Saúde, não tem efeito acumulativo no nosso organismo, a gente elimina qualquer vestígio de intoxicação pela urina. Então, são produtos seguros. Conversa direitinho com o responsável técnico. É isso que eu tenho para dizer. Qual o tempo que eu tenho que ficar fora? Depende do produto, depende do grau de suscetibilidade do organismo da pessoa, né, da criança, do idoso, do pet. Então, depende muito. Então, por isso que é um serviço tão complexo e as pessoas acham assim, desvalorizam tanto, né? Tem que ser o menor preço, um produto só resolve tudo. Então, esse espaço que vocês estão dando hoje pra gente aqui é muito importante, sabe? Para desmistificar e para mostrar a importância desse serviço. Doutora Capelazzo, posso prosseguir ou Pode. você quer trazer mais alguma acréscimo? Eu quero perguntar uma coisa que não tem a ver, talvez tenha, não sei. Estamos aí vivendo um surto de dengue. Existe o fumacê, existe alguma coisa que a gente possa fazer? Existe, além do controle que a gente já sabe, manter a casa limpa, as questões da água e tal. O que a empresa de vocês traz de novidade ou de complemento? Então, vamos lá. Existem 2 técnicas que são utilizadas para controle de mosquitos. Tanto o Aedes como o Culex, né? Então, o fumacê existe, nós chamamos de termonebulização, e é feito gerando a fumaça realmente, ele gera aquela fumaça, só que ele, em relação à atomização ou nebulização, que é o conhecido também como UBV, é diferente, porque na termonebulização você gera realmente a fumaça, só que ele vai matar os mosquitos que ele teve contato ali, e o tempo que essa fumaça fica no ar é muito pouco, porque ela é quente, ela vai subir e só vai atacar aquele momento que está sendo aplicado. E depois acabou o efeito. Acabou o efeito. Não tem residual. Não tem residual. A atomização, que é a mesma coisa que a pulverização normal, só que ela é feita com um aparelho que joga em micropartículas, então partículas muito menores, joga no ar e ela pode ficar suspensa até 1 hora. Então você consegue ter mais efetiva, né? mais efetiva. Tem literaturas, né, teses que demonstram esse comparativo e uma diferença de até 80% em relação à atomização e à termonebulização. Então, hoje tem esses 2. Muitas vezes o pessoal quer ver o fumacê. A questão efeito, eu até chamo o efeito visual, a pirotecnia do fumacê. O pessoal quer ver. O cheirinho gostoso. Então, mas ele tem eficácia? Tem. Não quer dizer que ele não tenha. Tem sim, mas hoje você tem técnicas que têm maior eficácia. Tá, nós fomos num evento, eu não recordo agora, que tinha um equipamento e não sei o quê, que eles liberavam as fêmeas, era isso? Tratamento, liberavam as fêmeas para ter alguma... Isso tem foi lá no Congresso do Craveiro, no Conase. Eu não vou saber dar detalhes da questão. A gente está agora com um novo segmento de utilização de drones. Então, a gente também utiliza drones para fazer... agrícolas, né? Drones agrícolas, para fazer a pulverização em áreas críticas, áreas que pouco acesso, então terrenos que estão fechados, construções paradas, locais que não conseguem ter o acesso, a gente consegue fazer por drones. E ele realmente vai ali, a gente sobe primeiro um drone que é de inspeção, um drone menor, ele vai localizar o local, mapear o local. Vendo essa localização, a gente consegue achar as lâminas de água, caixa d'água abertas e pode ir com o drone. Nesse estudo, quando a gente iniciou a fazer o business plan desse novo segmento, surgiu essa oportunidade de também fazer a liberação de fêmeas, né? Só que o que acontece? É um custo muito alto para você liberar essas fêmeas, na verdade, você e não existe hoje a quantidade suficiente, sabe? Assim, ela vem de fora. É tratada essa fêmea, na verdade, o que acontece? A técnica, ela é chamada de macho estéril. O macho, ele é exposto a uma radiação e aí ele se torna estéril. Então, é um serviço muito arriscado, complicado. Não é qualquer empresa que faz, né? A gente ligou para diversas biofábricas, que se chama assim. Para conversar e entender esse processo. Então, esse processo de radiação, ele é arriscado, porque a pessoa que está ali mexendo com aquilo tem que... Primeiro que não é tão efetivo, porque quando você coloca ali a onda, a radiação, pode acabar matando e não tornando estéril. Então, tem um limite ali muito ínfimo, né?
Então, é uma técnica complicada, não tem indivíduos hoje, se a gente procurar no mercado, suficiente para atender uma prefeitura. Então, essa questão do macho estéril é uma questão muito complicada. A gente tem a questão do larvicida biológico, que é um bacilo, que não tem risco algum para a nossa saúde, onde ele é liberado através do drone, ou mesmo uma aplicação da atomização, ele é liberado numa lâmina de água ali, e ele não tem risco, vai matar, não vai trazer toxicidade para a nossa saúde também se utilizar dessa água. Fora que a utilização do larvicida, você está atacando direto onde há a procriação, né? Onde você tem a reprodução. E a gente fechou uma parceria com uma dessas biofábricas, onde eles lançaram agora, tá? Tem registro já esse produto, o baldinho para monitorar. Esse baldinho, ele tem a água ali no fundo, ele atrai a fêmea no momento que ela vai ovipositar e ela fica presa. Então, permite a gente monitorar índice de infestação. O que eu peguei ali? É a Aedes? Sabe? Então a gente consegue monitorar com esses baldinhos, com esses baldinhos a gente consegue monitorar índice de infestação. Então, se eu tenho um condomínio, uma região que eu tô com muito problema pelo índice da dengue em si, eu consigo contratar a empresa de vocês para também ter esse controle de saber, olha, essa região tá tendo mais, essa região tá tendo menos. É o que acontece com o escorpião. Vários condomínios falam da catação. Isso. Né? A catação, ela não tá diminuindo o escorpião. Você não tá controlando o escorpião. A catação serve para você contabilizar o índice de infestação. Então, você faz dá um norte, por exemplo, catei mais próximo a esse terreno aqui. Ela dá um norte, assim, ela é só para direcionar e dizer o nível de infestação. Tô capturando muito. Reduziu. Entendeu? Ela é só para nortear. Ela não é um sistema. Em relação ao escorpião, também tenho condomínios que temos as galinhas. Pessoal, comenta aí se você tem galinha no seu condomínio. Como é que é ter galinha em condomínios, gente? Vamos lá. Primeiro que as galinhas da Angola, normalmente é o que eles utilizam, elas têm hábitos diurnos. Ela é predador. O escorpião tem hábito noturno. Então, apesar de ela ser predador, ela não vão se encontrar. A não ser que ela vai lá fora outros problemas que você pode vir a ter. De ter que ter o veterinário controlando. Você pode vir a ter problemas com as galinhas, doenças. Então, a galinha da Angola estragando o jardim. Não é as fezes da galinha. Não é a solução, é criando um novo problema. Um novo problema, exatamente. Porque a gente tem produtos químicos hoje no mercado com registro e com a sua eficácia garantida. Então, quando fala assim, a desinsetização não mata o escorpião. Tá correto, porque ele não é um inseto, ele é um aracnídeo. Então, a gente tem técnicas e produtos específicos para esse tipo de praga. Então, dá para a gente fazer um trabalho bacana, associar alguns métodos, igual a catação, para direcionar, para dizer, né? A princípio, assim, a gente inicia com essa catação e vai fazendo, em contrapartida, vai também trabalhando na aplicação química. A hora que a gente vê que reduziu, a gente mantém e espaça um pouco mais essas aplicações químicas e suspende a catação. Então, não precisa da galinha. Não precisa da galinha. E a gente consegue resolver o problema. Você tocou numa questão. Lá no condomínio, tem muita aranha. Porque acho que também é novo, é um condomínio só de lotes. A agora, aranha a gente não falou aqui ainda, né, aranha, né? Vamos falar da aranha. Tem muitas aranhas do tamanho que você imaginar. Eu consigo controlar isso. Lembrando que escorpião e aranha são da mesma família, são aracnídeos. Então, quando você está controlando o escorpião e fazendo o controle adequado e a pulverização dos raios corretos, pros dois, né? Você também controla a aranha. Legal. Porque é a desinsetização. Quero fazer uma... Porque quando chega pra gente o pedido de orçamento, assim, o síndico entra em contato e fala, quero fazer uma dedetização. E ele acha que tá tudo incluso. E a gente tem que explicar, a desinsetização, se você não tem problema com aranha e escorpião, dá pra fazer a base. Porque quando chega no nível, assim, que você tá só fazendo manutenção, sabe? Que você tá fazendo só o preventivo, você está controlado, você consegue até reduzir o custo desse serviço. Porque aí você não precisa contratar aranha e escorpião, porque você está cortando a cadeia alimentar e criando uma barreira química ali. Uhum. Então, chega um momento que você consegue um produto mais tranquilo, sabe? Espaçar um pouco mais as aplicações, porque você tem o controle. Então, é isso. Para aracnídeos, para aranhas e escorpiões, é o mesmo produto. E lembrando que o que mata aranha e escorpião também mata barata. Vai matar tudo ali abaixo, né? Que interessante, viu? Poxa. Que interessante. Eu tô impressionado com quanta dica boa em um único podcast. Olha, vamos só dar uma reforçada aqui
na questão dos... Eu vou tocar em um ponto que a gente falou um pouco, mas agora eu vou colocar na pele do síndico. Como o síndico é cobrado, e aí o síndico, consequentemente, ele vai buscar o responsável técnico, vai buscar a empresa. No tocante à questão do cuidado com os animais de estimação. Vamos dar um exemplo. Animais de estimação, criancinha pequena, né? Então, vamos imaginar que, vamos dar uma dica de ouro, como o gestor condominial ficar totalmente respaldado, e às vezes coincidências acontecem, tá? Vamos dar um exemplo. A empresa foi lá, fez uma aplicação e no dia seguinte, horas depois, um animal teve um problema. O síndico vai querer chegar lá furioso, foi porque teve isso, teve aquilo. Qual é a dica que a gente dá para o síndico ele se respaldar? E a empresa também. A empresa ela tem que ter uma maneira dela, vamos dizer assim, dela se livrar dessa situação, né? Sim. Qual é a dica que vocês dão? Primeiro, quando a gente assume um condomínio, é emitido um comunicado, uma circular que vai ser fixada. E olha, a realidade é triste. Alguns síndicos não colocam visível essa circular e isso é lei. Ela precisa ser comunicado porque o morador ele vai se preparar. Se eu tenho uma criança que tem alergia respiratória, eu vou evitar essa criança sair com essa criança no corredor ou levar ela pro parquinho nesse momento da aplicação. Então, esse comunicado, ele é muito importante e é lei, ele tem que ser fixado. Segundo ponto, após a execução, eu vou falar durante, mas eu vou já para o após porque está relacionado a essa questão de documentação. Sim. Então, esse comunicado ele precisa ser gerado pela empresa e ele precisa estar dentro dos elevadores nos locais onde os moradores circulam, né? Então, às vezes, não vou botar dentro do elevador, mas vou botar no corredor. Tanto faz, ele precisa estar fixado. Após a execução do serviço, é gerado um documento, que é um certificado de garantia, que ele tem registro do produto, o tratamento a ser realizado no caso de intoxicação, o contato da CETOX, que é o Centro de Intoxicação aqui de São José. Então, e os telefones responsáveis, registro do responsável técnico. Esse certificado ele tem que ter uma série de informações ali importantes para caso aconteça uma intoxicação. Ou seja, então tem que estar fixado antes e depois esse daí. Esse documento, ele tem que ter esse documento. Porque aconteceu comigo, tá? Eu tenho uma filha que ela tem alergia respiratória séria e realizaram a questão de fazer lá todo o circo, né? Que o povo quer cheiro. Eu já trabalhei em empresas que o responsável tem que falar, tem que ter cheiro. Porque se não tiver, a porque pessoa aplicou não acredita. aplicou água. A maioria dos produtos hoje não tem cheiro. A gente tem a sensação química de presença do produto, arranha a garganta e tudo, mas não tem cheiro. Então, botou cheiro para causar esse efeito nas pessoas, né? Vai entender que foi realizado psicológico. E aí fizeram no meu prédio e fizeram, quando a gente faz área comum, a gente faz corredores, faz, né, feito a escada. E aí eu subi com a minha filha. E ela teve uma crise de asma séria por conta do cheiro. E aí eu falei assim, cadê o adesivo? Porque o adesivo também é um documento que vai, né, ali. Ele precisa ser fixado no local visível. No adesivo tem a data que foi aplicada e o vencimento desse serviço, o responsável técnico, os telefones. Todas as informações que eu citei do certificado tem que conter no adesivo. Não é só, esse local foi detetizado por empresa tal. Isso aí é propaganda, não é adesivo. Pois é, verdade. Isso não é adesivo que segue a legislação. Não segue esse adesivo. A legislação diz que quando a gente detetiza um local público, as informações têm que estar visíveis e de fácil acesso para quem frequenta aquele lugar. Então, os moradores têm que saber que produto foi aplicado, em caso de intoxicação, o que fazer, porque se eu não conseguir falar com o síndico... Se você correr para o médico, você tem que saber o que aconteceu. Exatamente. Olha, foi o produto tal... O médico vai investigar. Exatamente. Pelo cheiro, eu já sabia que produto tinha sido aplicado ali no meu prédio. E aí eu falei assim, quem foi que fez? Porque não tinha nenhum adesivo e não tinha nada ali. E eu perguntei, liguei na portaria e falei, quem fez o controle de pragas? Foi tal empresa. Aí eu falei assim, e o que foi aplicado? Então, depois eles mandam pra gente, não sei o quê. Não, gente, tem que colar aquele adesivo ali na hora. Errado, O síndico, ele recebe o adesivo, ele tem que fixar na hora. O certificado mandar depois... Meu amigo, é igual a troca do óleo do seu carro. Você vai lá, você troca o óleo do carro, o cara já coloca o adesivo na hora. Ele fala quando é a próxima troca. Ele fala o que foi que ele trocou. Então, fazendo uma comparação aí bem didática, tem que ser na hora esse adesivo. Sim, eu sabia que o produto aplicado ali era um organofosforado pelo cheiro, eu já identifiquei, mas eu fui atrás para cobrar a responsabilidade dessa empresa, né? Então, eu falei, o condomínio que eu morava não fechou com a nossa empresa porque foi um orçamento um pouco acima, fechou com a mais em conta. E aí, quando eu procurei o responsável técnico, eu não consegui contato com ele.
Eu fiquei uns 2, 3 dias correndo atrás do responsável técnico, já tinha resolvido o problema com a minha filha, mas eu não conseguia contato com ele. Por isso que eu afirmo, gente, vai atrás de saber se essa empresa tem um registro, tem um responsável técnico atuante. Então, aconteceu a intoxicação. Pelo menos assim, na Ingeprag a gente trabalha só com produtos registrados no Ministério da Saúde. E o tratamento, ele é todo sintomático. Sentiu uma leve dor de cabeça, vai tomar um remédio para dor de cabeça. Né? Então, ali no adesivo, no nosso adesivo, vai descrito certinho o tratamento sintomático. Pode levar pro veterinário ou pro médico aquele documento, tirar um print, né, e apresentar, porque não tem risco grave à saúde de pets nem de pessoas. Tanto que a gente trabalha UTI neonatal de grandes hospitais aqui de São José. Sim, o bebezinho ali internado, sabe? O recém-nascido internado. E aí tem substância adocicada, né? Medicamento, sangue, que atrai pragas. E a gente tem que trabalhar de forma eficaz, efetiva ali. Então, a gente tem muito essa questão da responsabilidade com a questão da saúde dos nossos operadores e das pessoas que circulam. Então, Vera, ela falou bastante dessa questão de documentação, você falou agora há pouco, e ela citou agora uma questão de garantias do serviço. O que quer dizer isso? O que é garantias dos serviços? Todo serviço prestado é obrigado por lei a dar uma garantia. Certo. Então, como que funciona no caso de controle de pragas? Essa garantia depende do tipo de serviço que está sendo prestado. Por exemplo, uma desinsetização que você faz periodicamente, ela pode acontecer em 6 meses. Né? Então, você tem uma garantia de 6 meses. Um cupim de solo, a gente chega a dar 10 anos. Né? Então, essa garantia ela é obrigatória por lei. E depende muito do tipo de praga e da infestação que eu estou acompanhando. A garantia, a obrigatoriedade de intervalo entre uma aplicação e outra é do responsável técnico. Não existe lei que fala assim, a cada 6 meses, a cada 2 meses. Isso quem vai determinar é o responsável técnico. Ele vai considerar, esse condomínio tem infestação? Esse condomínio precisa de um espaçamento menor entre as aplicações, então isso é determinado pelo responsável técnico. Para a caixa d'água existe legislação sanitária que diz minimamente semestral. Para detetização, para controle de pragas, não. Então, por exemplo, uma área de alimentação. Sim. Não dá para ser maior que um mês uma garantia, porque gera muito lixo, eu tenho o atrativo da comida, então existe essa questão de ser muito específico, né, a garantia. Então, de novo, vamos lá. O síndico vai contratar uma empresa, além de toda a documentação que tem que ser licenciada, tem que ter o responsável técnico, tem que ter a garantia, ele precisa saber que essa empresa vai dar tudo isso. Ele precisa pedir que documento? É um cronograma? É só um orçamento? É só dizendo ali o que é o serviço que você vai fazer? Como que funciona isso? Na verdade, ele vai pedir o orçamento, né? E junto com esse orçamento, toda a documentação da empresa, para avaliar se a empresa está adequada. E ela vai no próprio orçamento colocar quais são as garantias. Fechando sendo feito o contrato, é elaborado um cronograma. É muito comum a gente, nesse cronograma, inicialmente a gente fala de fase de implantação, porque a gente está pegando um condomínio que a gente não conhece como que estava sendo feito, muitas vezes a gente pega um condomínio já infestado, Sim. E nesse primeiro momento, a gente chega, às vezes, toda semana. É o famoso tratamento de choque, né? Tem que dar ali uma... não pode ser uma velocidade assim todo dia, porque também tem o tempo do produto. Agir. A maturação, né? Exatamente. Então, você pode aplicar produto sobre produto e Causar cortar o efeito toxicidade, do outro, né? Ou causa toxicidade ou corta a ação. Então, tem que ser respeitado o intervalo entre as Às aplicações. vezes é de semana em semana, às vezes é cada 15 dias, esse momento inicial, né? Até a gente ter o controle. E depois, posteriormente, pode vir a ser bimestral, trimestral, semestral, depende muito do tipo de inseto, tipo de infestação. Aí você fez lá com a sua empresa um cronograma, como é que tem que ser feito? Olha, precisa ser bimestral, precisa usar tal produto, porque eu preciso da minha garantia e tal. Mas o síndico não quer. O síndico resolveu que ele quer fazer a cada 6 meses ou a cada, sei lá, quando aparecer o inseto. O problema. Então, eu não tenho como dar uma garantia de um serviço que eu estou dizendo que precisa ser feito e não está sendo E feito. acontece Exatamente. muito o síndico pedir pra gente 1 ano de garantia. Eu falo assim, não, então, a gente pode fechar um contrato de 1 ano, mas a gente vai ter, nesse período, a gente vai ter algumas aplicações. Não tem como. Até a gente não consegue dar garantia se não tiver algumas questões que tem que seguir. Por exemplo, a gente precisa fazer as caixas de esgoto.
Porque ali é local de abrigo de baratas, e consequentemente pode vir a ter escorpião. E a gente fala, precisa deslacrar as caixas, porque também nossa equipe não é responsável por deslacrar, porque não vai deslacrar, pode quebrar a caixa, então a gente precisa que alguém de manutenção acompanhe para deslacrar, abre as caixas e a gente faz o tratamento das caixas. Não fez o tratamento das caixas. Você não consegue dar uma garantia, porque o local realmente crítico, a gente não teve então, aí acesso. para você dar garantia disso, você vai precisar que a outra empresa, já que a de vocês não fazem, faça esse serviço. É um serviço de pedreiro, na verdade. Normalmente é manutenção. Normalmente o pessoal de manutenção faz. Não, mas eu digo a limpeza das caixas de gordura. Não, o que a gente faz hoje? A IGPrag, ela tem a parceria com a empresa de desentupimento. Então, o síndico, ele entra, vai estar tudo ali no mesmo valor. No mesmo valor, só que não é a gente que vai executar. Para não ter os riscos aqui já comentados. Mas você já vai especificar, olha, para fazer a minha parte, eu preciso que seja feita essa também. Sim. Exato. E fazer o deslacre. Né? Muitas vezes ele não tem problema. Favorecer acessos a locais que a gente tem como críticos que a gente precisa fazer. E na garantia na nossa garantia vai muito bem assim escrito que se a gente não tiver os acessos, né, a garantia está prejudicada. Não conseguir trabalhar a caixa de esgoto, não vou conseguir resolver problema de barata e escorpião. Então, a gente fala que isso afeta a qualidade do serviço, né? É importante, eu já ouvi isso de cliente. Está na proposta, né? Todo o detalhamento, responsabilidades do contratante, da contratada, nossa própria proposta é isso. Aí ele fala, mas ninguém lê a proposta. Eu falei, então, mas precisa ler. É verdade, a gente nem comentou isso. Que as pessoas só vai ali no valor, tchau. Sim. Porque ali tá todo escrito, todos os nossos registros, todos os nossos treinamentos, a equipe, tá descrito como é feito cada serviço, a gente descreve os serviços que vão ser realizados, e a DESIN, que a gente chama, a desinsetização, a gente chama de DESIN, a DESRA, que é a desensetização, o tratamento, a limpeza de caixa d'água, né? Deixando claro que às vezes na limpeza de caixa d'água tem que estar claro que toda a abertura de registros, toda essa questão de trabalho ali, de fechar, abrir registro, não pode ser feito pela empresa também. Porque se entrar em tubulação, se tem uma quebra de registro ou de uma bomba que está antiga, alguém de manutenção tem que acompanhar. É muito importante alguém ter um responsável acompanhando, né? Porque no dia da execução do serviço, a gente não vai estar lá presente para acompanhar a equipe executando. Então, é importante você garantir que foi realizado, você mostrar os pontos críticos. Então, você tem alguém da manutenção já treinado para isso, para estar ali e garantir que foi realizado. Porque acontece também do cliente falar, então, ali perto da piscina não fez. E na ordem de serviço, os meninos anotaram, não teve acompanhamento. E aí, querer que a gente volte para reforçar um serviço que ele acredita que não tenha sido feito. Então, é muito importante essa questão do acompanhamento para depois não ficar... Para a segurança dele, para a segurança do condomínio. Então, isso que a gente fala não é só em relação à IGPrag, é qualquer empresa. Né? É importante acompanhar para ver que está sendo alguém de fora dentro do seu espaço, né? Por mais que tenha os treinamentos e tudo, é importante essa questão do acompanhamento. Olha, muito satisfeito com a qualidade deste episódio aqui. Olha, vou te falar, vou contar um pouco da história. Eu, além de já ter visto vocês atuando em alguns condomínios, já ter visto carro na rua, mas assim, eu sou muito fã da Estéreo Vale, aqui quero mandar um abraço para a turma da Estéreo Vale, e eu gosto bastante de ouvir a Estéreo Vale porque é uma rádio que eu me identifico com o estilo musical e tudo, e eu pude também ver uma entrevista, né, da Paula lá, e aí eu falei, cara, que legal, a gente precisa ter essa fala, inclusive na hora que eu tava ouvindo, eu comentei com ela, eu falei, a gente precisa ter essa fala no nosso podcast, a gente ali... Né? Mais que é um momento um pouco mais rápido, vamos falar assim, que no podcast a gente tem um tempo maior, né? A gente consegue trazer mais elementos, mas assim, foi uma fala muito legal, um pouco mais abrangente, porque afinal de contas ali você falou para vários públicos, né? Sim. Então para a gente é um privilégio muito grande ter uma fala totalmente específica e voltada para o nosso nicho, tá? Tenho certeza, e nós acompanhamos aqui no chat que tem muitas dúvidas, tem muitas curiosidades. Me comprometo a gente, em breve, logo, inclusive não daqui a muito tempo, mas logo a gente retornar para trazer também alguns exemplos reais. Alguns até já trouxemos aqui, exemplos de sucesso real, de como é que os condomínios superaram, né, essas infestações e tirar essas dúvidas que ficaram, né? Muita gente aqui no chat participando, a gente interagindo ali, mas a gente se compromete a voltar aqui para que a gente possa ampliar
aí esse debate, trazer novas dicas, trazer cases. Por exemplo, eu sugiro a gente trazer exemplos para que a gente mostre nessa câmera, que é a câmera de vocês, a gente consegue mostrar como que é o exemplo do adesivo, da sinalização, comunicado, sim. como deve ser feito, trazer Eu acho que algo a gente pode falar bastante sobre a legislação. mais prático, Isso. trazer a legislação, entendeu? Ampliar esse debate que é essencial no aspecto para a área de saúde, mas que puxa outras áreas, inclusive, tem que ser, né? inclusive, como um controle de pragas. Tem que vir nessa periodicidade. Exatamente, A gente tem dado um exatamente. foco muito grande de participar realmente da programa de rádio, TV, podcast, para começar a conscientizar. Né? A gente acredita muito que a gente precisa que a população, né, se conscientize do que é um controle de pragas efetivo. Para justamente a gente ter pandemia, agora tendo a epidemia. Não, e eu aprendi com vocês aqui hoje uma coisa que é para a vida, que a gente até que vai ter que fazer um movimento quanto a isso. Tratar o solo antes da construção. Isso para mim O foi pessoal não tem essa novidade. consciência, isso não é falado. Então é isso, por isso eu quero que vocês entendam por que a Ingeprag está aqui e não é outra empresa. Isso está muito claro na qualidade do episódio. Uma coisa que as pessoas nem imaginam, rapidamente, que na época de pandemia, quem estava fazendo a desinfecção dentro de hospitais, grandes hospitais aqui, era a Ingeprag. Sim. Ali salvando vidas de pacientes, de médicos, Em fazendo parceria todo com a esse Margem trabalho. Medicina do Trabalho, a gente fez uma pesquisa, assim, na época, como se paramentar, tirar o aparato, né, para entrar em UTI, porque a gente precisava desinfectar para nossa equipe entrar e detetizar, né? Então, era assim... foi um movimento muito sério, importante, significativo para a vida da Ingeprag. A gente teve um crescimento ali E às naquela vezes eu não época, um enxergo reconhecimento. o quanto é importante uma empresa controladora de pragas, né? Sim. Então acho que essa conscientização e mostrar que precisa ter foco, precisa ter capacidade, né? Estar capacitado é importante. Precisa estar saudável o ambiente que a gente vive, Com né? certeza. Agora eu vou agradecer aos nossos queridos parceiros, patrocinadores, que fazem a diferença no meio condominial. Eu vou começar pelo Grupo Ouro, que oferece aqui o Papo Condominial Cast. Olha aqui o QR Code do Grupo Ouro no seu canto esquerdo. Vamos ver se ela aponta aqui na tela. Ó, certinho! Muito bem, gente! Então, escaneando aqui, vocês vão escanear esse QR Code, vai fazer contato diretamente com o time do Grupo Ouro. O Grupo Ouro é a empresa mais presente nos principais condomínios aqui de toda a região aqui do Vale do Paraíba, Alto Tietê, e também chegando e abrindo unidades, ampliando para Taubaté, Lorena, Mogi das Cruzes, né? Taubaté que está dentro do Vale do Paraíba, né? Cidades que ela chegando mais incisivamente. Grupo Ouro é uma empresa que começou com todo o trabalho de RH e seleção, que continua até hoje, né? Mas que a gente tem um privilégio dela ter ampliado para a área de facilities, terceirização, a parte de limpeza, né? Então, assim, muitos dos condomínios que são atendidos pelo Grupo Ouro também, a gente tem o privilégio de serem atendidos aí pela Ingeprag, com certeza fazendo essa dobradinha aí de sucesso, tá? Eu te recomendo a seguir nas redes sociais o Grupo Ouro. Gente, é Ouro com RH. É a Ouro com RH, tá? Então é o único ouro que é com RH. É este, tá? Para você justamente não esquecer, tá bom? Então faz contato com o Grupo Ouro. É a empresa que a gente escolheu para estar junto aqui neste movimento do Papo Condominial Cast Vale do Paraíba. Agora eu vou falar dele, nosso querido amigo Ademir Sabino, que no último episódio estava aqui conosco, os dois últimos, inclusive, né? E é a administradora de condomínios que mais cresce no Vale do Paraíba. Gente, anote esse nome. Se seu condomínio ainda não está na Sabino Condomínios, olha, você não sabe o que é que você está perdendo. E a Sabino tem uma questão, a gente brinca que você vai ficar mal acostumado depois que você for trabalhar com a Sabino, porque assim, lá o quesito é tudo elevado, tá? Funcionário atende bem, estrutura maravilhosa, tá? Você de repente você vai pensar assim, não, mas eu nunca fui numa administradora de condomínio que tivesse esse capricho, que tivesse essa riqueza de detalhes, que os colaboradores fossem tão engajados, que atendessem tão bem. Sim, no mercado condominial nós temos, sim, esse tipo de empresa. E eu estou falando da Sabino Condomínios, que desde julho do ano passado está de sede nova. E se você ainda não foi lá, eu te convido a ir.
tá? Vai lá que você vai entender o que é que eu tô falando, desde da primeira pessoa que abrir a porta até o próprio Ademir Sabino, todo mundo que vai te receber A Sabino super tem uma bem. questão importante que eu acho que tem a ver com o que vocês falaram aqui hoje, porque ele exige do síndico que a empresa contratada entregue a documentação. Então, ele ensina o síndico a trabalhar Exatamente. dessa maneira. Ah, Então, a legal. gente fala que a régua começa aí, porque aí depois você se torna exigente também. Ele não é um mero Sabe? pagador de boletos, claro não é isso. que assim, ele Não vai é isso. até aonde É. ele pode, mas ele fala 1, 2, 3, 4 vezes incansavelmente. Síndico, a empresa tal não entregou tal documentação. Síndico, a empresa tal precisa entregar tal documentação. Que é isso para o muito síndico importante. entender o que ele precisa É. pedir, o que ele precisa ter de responsável ali ou não. Então, eu acho isso um diferencial bacana, porque ensina o síndico a trabalhar. Porque muitas vezes o síndico não teve o problema. Então, até não ter o problema, tá Isso. tudo certo. Entendeu? Mas quando tem o problema e você não tem a documentação adequada, aí tem dor de cabeça. Muita, Então, e é muita. muito importante olhar essa questão de documentação. Então siga Sabino Condomínios no plural e Sabino no singular, para que vocês possam visitar, conhecer, ser atendido digitalmente, enfim, e ter o privilégio de ser um dos condomínios atendidos aí pela Sabino Condomínios. Agora eu vou falar da Foco Elevadores, nosso parceiro exclusivo e que atende somente São José dos Campos. Eu sei que vocês ficam com vontade de serem atendidos pela Foco, vocês que são de Taubaté, enfim, Jacareí, cidades aí, circunvizinhas, né? Mas Caçapava, enfim. O foco da Foco, neste momento, é atender com excelência São José dos Campos. Você sabia que o elevador que tem no seu condomínio, ele não é obrigatoriamente, ele não pode ser... muita gente pensa que ele só pode ser operado pela marca daquele fabricante, mantido, enfim. Isso é um grande erro, tá? Hoje existem, já há alguns anos, inclusive, existem as conservadoras de elevador, que inclusive são compostas geralmente por profissionais que passaram por essas grandes multinacionais, aquelas 4 que você conhece bem, que são empresas aí gigantes aí do mercado, né? Mas que nós temos a opção das conservadoras. Conservadoras são as empresas que vão dar aquele atendimento, têm uma capacidade técnica muito grande, são profissionais extremamente competentes. Você já deve ter visto os carros aí da Foco Elevadores circulando aí pelos vários bairros aí de São José dos Campos, com mais de 20 anos de experiência em elevadores multimarcas, tá? É uma empresa que vai ter uma assessoria jurídica especializada para avaliar o seu contrato. Muitas vezes você tem um contrato de elevador, que esse contrato... Você tem um contrato sem peças, no entanto, você gasta muito com peças. Ou então você tem um contrato com peças que você não precisava ter, porque seu equipamento é muito novo, não anda quebrando. Enfim, faz a manutenção preventiva correta. Então, assim, eles vão adequar, tá? E tá tudo bem, se para ele não é mais importante e mais atrativo que seja o contrato que pague mais, é o contrato adequado. Porque quem trabalha de maneira correta, o universo realmente ele conspira a favor, novos contratos virão, as pessoas logo perceberão a postura ética e é isso que tem feito também realmente bastante crescer aí a Foco Elevadores pela postura ética, profissional, atendimento sério, ágil, né? Outra coisa, na Foco eles procuram muito tentar recuperar ao máximo as peças que são danificadas no seu equipamento, não somente trocar peças, né? E outra, eles não vão deixar seu elevador parado, né? Isso é que é legal, porque eles têm um vasto estoque de peças multimarcas e eles, no ato do problema identificado, eles vão reparar o seu elevador, se for necessário substituir a peça, substitui, vão tentar reparar. Então a troca, gente, olha, é em último caso, queimou tudo, não tem como recuperar 10, 20, 30 itens, ficou inviável a recuperação, ok, não tem jeito, não tem caminho, tem que trocar, ok. Mas é uma empresa que procura ao máximo trazer a melhor solução aí para vocês e otimizando aí os custos e respeitando ali aquele orçamento mensal que a gente sabe que normalmente assim, e condomínio não é para ter dinheiro sobrando, a verdade é essa, né? É rateio de despesas, no máximo lá o fundo de reservas que é para despesas emergenciais, viu pessoal? Então, assim, fique atento aí a essas dicas. A Foco Elevadores aqui conosco. Que privilégio falar agora da Engeprag. Engeprag, aí completando 12 anos de existência sob a responsabilidade técnica da nossa querida
Paula Jasper, engenheira agrônoma, como ela bem denominou aqui, explicou a importância de ter um engenheiro agrônomo aí como responsável técnico há mais de 20 anos, ela com experiência neste mercado específico, né, e fazendo um trabalho muito sério. Eu até brinco aqui, eu falo sempre que a engenheira Paula é a nossa figurinha carimbada, a pessoa mais lembrada aí pelas mídias, ou seja, pela sua expertise de mais de 20 anos, por esse trabalho sério, atendendo aí grandes empresas, né? Gente, com serviços como a é até difícil de falar, engasga assim um pouco, sabe? Então tá tudo bem, ó, pratique aí, comente aí, vê se você consegue falar. Desinsetização, fale bem rápido para ver se eu engasgo. Mas é a popular dedetização que a gente falou que é o termo que é mais popular, mas que não é o termo mais correto. Olha, mas o Ever falou agora há pouco, ó, é o desin. Então é mais fácil. Boa, gostei da dica, Muito mais fácil. A desin, a parte de desculpinização, desratização, aí tem o tratamento de aranhas, escorpiões, pombos, morcego, controle de pulgas, pragas, mosquitos, moscas e demais insetos rasteiros e voadores. Além da parte fotossanitários, que é o tratamento novo que a gente está começando agora de térmico para tratamento de pallets para exportação. Olha que incrível, hein? Isso aí pouca gente conhece, viu? Isso é regido por lei nacional, é o Ministério da Agricultura. Eu acredito que a nossa empresa é a única aqui do Vale que presta serviços de controle de pragas e é homologada pelo Ministério da Agricultura. A gente tem registro no Ministério da Agricultura. Que é o tratamento térmico para exportação. Muito bem. Além da parte da parte de ambientes, né? No caso, a Covid que teve e outras que poderão futuramente aparecer. A gente não quer que apareça, mas às vezes acontece, né? E ali e também a parte dos reservatórios de água potável que você precisa ficar muito atento. Então, assim, olha, eu vou falar só alguns clientes, só para vocês terem uma dimensão e o porquê que eles são a única empresa do mercado aqui do Vale do Paraíba, credenciados aí pelo Ministério da Cultura. Porque, assim, sinceramente, para atender empresas como essa, você não passa nem na porta se você não tiver com tudo documentado, tudo validado, se você não for uma empresa séria, se for uma empresa ética, que trabalha corretamente, enfim, que tem uma avaliação de excelência, como, por exemplo, a Erickson, o Coco Bambu, né, que é o maior restaurante aí do país, a maior marca de restaurante do país, Bradesco, né, o Vale Sul Shopping, o ITA, né, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, como eles falaram, um dos clientes, né, do nicho de hospital, o Hospital Vivale, a Sabesp, né, que é a companhia de água, Porto Seguro, Petrobras e também o seu condomínio. É isso aí, meu amigo. O seu condomínio vai ser atendido também. Olha, quero falar que cuidado, e aqui a gente falou, né? Olha, não vai ser a empresa, se você estiver achando que a gente está indicando a empresa mais barata do mercado, nós não trabalhamos com as empresas mais baratas. É bom deixar isso bem claro, né, doutora? Mas é porque é o que a gente acabou de falar. Porque o mais barato, ele vai te dar problema. Nós não queremos indicar. Custa caro ter todas as licenças necessárias, Sim. o material necessário, um responsável técnico. Então, se está tudo muito barato, gente, vamos parar para analisar, né? Alguma coisa de errado tem. Alguma coisa de errado tem aí. Mas quando a gente vem aqui e fala que a gente está sendo realista, tá? Quando a gente fala que não é o mais barato, também não estamos dizendo que é o mais caro e que não é valores impraticáveis e que o seu condomínio não vai contratar. Até porque eu falei aqui grandes corporações, mas eu não quis dizer que ela está longe da realidade. Pelo contrário, ela está presente em vários condomínios aqui e ela tem tido ultimamente também uma visão e abriu muito o seu campo de visão por conta de cada vez mais condomínios procurando, e a gente agradece deles virem aqui tirar essas dúvidas, e a gente deseja que também seja considerado como uma das empresas que ali na hora que você for fazer as cotações, e antes de tudo cheque ali toda a documentação, depois você cota, que aí você já elimina mais da metade aí o jogo já fica entre, a gente brinca homens por homens e tira os meninos do jogo, né? Então, assim, trabalhe com as empresas sérias, com licenças como ela bem falou, né? Anvisa, CREA, CETESB, MAPA, SAA, BAMA, Ministério da Agricultura, né? Enfim, então o engeprag.com.br, WhatsApp DDD 12 992 225458 é o WhatsApp, tá? E o fixo é o 12 3911 5791. O endereço fica lá na Avenida dos Estados, 312, Vila Maria, ali pertinho do
Da UBS. Passa lá para tomar um cafezinho. Ali pertinho da UBS, vai lá tomar um café com a Paula, com o Ever, conhecer a estrutura da empresa, enfim. E assim, a Engeprag não está tratando das pragas, né? Tá tratando da saúde. Da saúde, do serviço condomínio. É essencial. um serviço essencial para a saúde. Deixa eu te perguntar, quando você tem um problema no teu joelho, no teu pé, seja qual que for, você quer ir no médico mais barato? Fala a verdade. Ah, tem aquele médicozinho. Tem um dentista alizinho, popularzinho. Você vai pagar. Você quer o mais popularzinho que atende todos, qualquer um, o material qualidade para você. O que é que você quer? E porque para o seu condomínio que está lá, o seu ente querido, seus filhos, seus animais, que praticamente é um membro da família, Sim. a gente pode falar. Por que você vai querer Eu contratar quero uma ter empresa que não tem segurança qualidade, com né? a empresa que eu estou contratando. Quero com ter a quem cobrar se eu certeza. precisar. Enfim, então eu falei da Engeprag. Engeprag, eles também tem bastante conteúdo interessante lá no YouTube, tá? E o Instagram também feito com muito profissionalismo, entregando um conteúdo muito bom. Olha, eu assino embaixo aí da Engeprag. E para fechar, nosso querido doutor Eduardo Rachid, aí completando 20 anos aí no mercado condominial. Vai completar esse, Rachid? Eu completei 40 anos e o seu escritório vai completar 20. Nós estamos aqui na contagem regressiva também dessa comemoração deste ano marcante 2024 para a Rachid Advocacia, um dos principais escritórios aí jurídicos do mercado condominial. Na semana que vem teremos a minha xará, a Daniela Andrade, a Dani e a Casey Clemente, falando sobre sustentabilidade em condomínios, outra pauta extremamente necessária que será no episódio 16. Chegando aqui no final, até já extrapolou um pouquinho o nosso tempo. Então, mas justamente porque vai ser no próximo episódio. Inclusive, guarde que não sai de dentro de casa, guarde as 7 chaves, essa pauta Olha, de hoje. formiga é um assunto muito bacana. Porque se você acha assim, sabe a vovó que fala ali, formiga no açúcar faz bem pra vista? Pensa, ela come barata. Formiga é um bicho muito nojento e carrega uma série de bactérias e fungos no corpinho. Então, a gente tem um assunto muito bacana. Guarda, assim, no melhor lugar que você puder guardar essas anotações de hoje. Eu vou fazer o mesmo, porque nós vamos voltar para dar continuidade nessa fala. A gente, olha, já extrapolamos o tempo, mas assim, eu estou muito feliz de ter extrapolado o tempo da forma que foi, com a qualidade do conteúdo que foi entregue aí a cada um de vocês. Mas não vamos deixar de ter o pedido do gênio. Do gênio. Nós temos o Paula, gênio condominial. Eu acho que eu nem não tinha falado para vocês, mas se vocês acompanham nosso podcast, vocês já sabem. O gênio condominial é aquele que você vai trazer para dentro do contexto, vocês dois vão trazer para dentro do contexto do que vocês atuam em condomínios. O que é que você gostaria de pedir ao gênio? Que os condomínios fossem mais regulares nesse tipo de trabalho, que os... Só são exemplos, você vai falar o que você quiser. O seu pedido perante o que você... Poxa, isso aqui poderia ser diferente, poderia ser melhorado, as pessoas poderiam ter mais consciência. Então, fiquem à vontade. Você vai fazer o seu pedido e o Ever vai fazer o dele também. Então vamos lá. Eu peço que sejam, né, cada vez mais minimamente exigentes com as empresas contratadas, muito sabe? A questão da responsabilidade é muito sério, porque são corresponsáveis os síndicos, né? Na contratação de uma empresa que não tem ali a documentação e tudo. Então, é algo muito sério. Então, esse é o meu pedido de hoje. Excelente pedido. E o Ever? Bom, meu pedido é quase próximo, né? Mas é um pedido para que tenham consciência da responsabilidade, né? Uma criança picada por um escorpião pode morrer. Sim. Né? Então, é um único exemplo. Fora uma série de outros exemplos de baratas, formigas. Então, ter essa consciência que ele é responsável e que ele tem que se preocupar com as pessoas do condomínio acima de tudo. Muito bem. Doutora Capelazzo, considerações finais. Os contatos eu já passei, mas só reforce, né, que a empresa está à disposição do mercado condominial. Sim. Né? A gente tem nosso WhatsApp, né, nossa central de atendimento, Sim. que é o 12992225458. Temos nosso Instagram, @Engeprag, com G mudo no final. Ali tem bastante conteúdo que a gente faz, a gente dá muitas dicas. Então, seguir a gente no Instagram. E a gente está disponível. Ligou lá na empresa, no fixo, pedir para falar com cada um de nós, a Paula para retirar dúvidas, eu disponível para ir na operação e acompanhar alguns serviços. Então, a gente está à disposição. Doutora Capelazzo. Considerações finais? É isso. Acho que o Ever
deixou muito bem explicadinho ali. Acho que é isso. A gente está à disposição, a gente tem muita paixão e responsabilidade pelo que a gente faz. Sim. É uma honra estar aqui hoje. Eu agradeço muito, de verdade, essa oportunidade. A gente tem protocolos específicos para condomínio, então a gente vem se preocupando cada vez mais com essas pequenas cidades, né? Então, procure, tente, liga lá no escritório e pede para falar com a gente, que a gente vai estar sempre disponível, É viu? importante isso, a gente tem protocolos específicos para cada segmento. Sim. Então, hospitalar, condominial, então a gente tem para alimentício, comércio, então a gente tem protocolos específicos para atuar diante de cada segmento. Legal, hoje eu aprendi muito aqui, viu? Quero agradecer demais. Aprendi que a gente faz somente o controle, não é só de pragas, mas a gente está falando de saúde. Isso é importantíssimo no âmbito condominial, no âmbito social, não tem como, né? Acho que, e lembrando que não existe extermínio de Isso, pragas. é o Elas controle. convivem Perfeito. com a gente, Perfeito. elas são necessárias na natureza. Elas têm sua função elas têm na sua natureza, função. é. Então não há extermínio, é controle de pragas, tem que ser preventivo. Muito bem, muito obrigada. Imagina. E assim estamos chegando ao fim do nosso 15º episódio da segunda temporada, realizado hoje, dia 18 de abril, diretamente de São José dos Campos, Vale do Paraíba, onde eu estive na companhia da minha querida doutora Silvana Capelazzo como co-host. E os convidados especiais, Ever Jasper Obrigado. e Paula Jasper, dando um show de conhecimento. Show. Nossa, que episódio sensacional. Alô, Isaac, eu não queria estar na sua pele para fazer esses 10 cortes, viu? Porque 10 vai ser difícil diante de tantos momentos especiais que tivemos aqui hoje. Mas o que eu quero te dizer é que aguardamos ansiosamente por todos vocês na semana que vem, às 5:30 da tarde. Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem. Obrigado.